Irmãos e irmãs, chegamos a mais um domingo e a liturgia de hoje nos fala sobre qual é a oração que agrada a Deus. Esse tema aparece na primeira leitura e volta no Evangelho em uma das parábolas mais conhecidas que Jesus contou. Vamos dar início primeiro com a leitura do Antigo Testamento, tirada do livro do Eclesiástico, capítulo 35, de 15 a 22. A leitura começa com uma frase dizendo: o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoas. O que é bastante interessante, porque no Evangelho, exatamente, vão aparecer duas pessoas e o Senhor vai dizer: este me agrada, este não me agrada. Parece que contradizendo aquilo que a primeira leitura diz. Mas ouçamos a leitura completa. Em seguida, o texto nos conta: Deus não é parcial em prejuízo do pobre, mas escuta sim as súplicas dos oprimidos. Jamais despreza a súplica do órfão, nem da viúva, quando desabafa suas mágoas. E é isso que vai aparecer no Evangelho de hoje. Aquele que realmente reza, de bom coração, abrindo-se a Deus, este sairá justificado. Quem serve a Deus como Ele o quer, será bem acolhido. Suas súplicas subirão até as nuvens. A prece do humilde atravessa as nuvens. Enquanto não chegar, não terá repouso. Não descansará até que o Altíssimo intervenha, faça justiça aos justos e execute o julgamento. Portanto, a leitura do Antigo Testamento nos fala de como o Senhor se alegra com a oração dos humildes e dos pobres. O Evangelho é Lucas, capítulo 18, 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola e diz para quem Jesus contou: para alguns que confiavam na própria justiça e desprezavam os outros. Então é importante ver o contexto no qual essa parábola foi contada. A parábola diz assim: 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu e o outro um cobrador de impostos. Como rezava o fariseu? Que é descrito em primeiro lugar. O fariseu, de pé, rezava assim em seu íntimo: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por dia, ou melhor, 2 vezes por semana, e dou o dízimo de toda a minha renda. Assim foi a oração do fariseu, que estava contando ao Senhor que ele estava cumprindo a lei de Moisés. Portanto, era justo. A atenção então se volta para o cobrador de impostos, que, ao contrário do fariseu, que estava lá na frente, diz: o cobrador de impostos ficou à distância, lá no fundo. Nem se atrevia a levantar os olhos para o céu. Mas este homem fazia um gesto penitencial, batia no peito, reconhecendo que ele era pecador, e dizia a Deus: meu Deus, tem piedade de mim, que sou um pecador.
As pessoas ouvindo essa história certamente pensavam que a oração do fariseu tinha agradado a Deus, porque era a oração de alguém que cumpre a lei. O cobrador de impostos, naquele tempo, era uma pessoa considerada impura, indigna, porque normalmente era alguém do povo judeu, mas que servia aos interesses do Império Romano. Portanto, era um pouco um traidor da sua própria pátria, além do que tinha a fama de desviar dinheiro. Portanto, como o Senhor poderia se alegrar com a oração de um homem assim? E a novidade dessa parábola é a resposta de Jesus. Eu vos digo, o cobrador de impostos foi quem voltou para casa justificado. O fariseu, não. Pois quem se eleva será humilhado, e aquele que se humilha será exaltado. E esta é hoje para nós palavra da salvação. Portanto, aqui se trata da oração que agrada a Deus e também uma advertência que nós não olhemos para nós, mas sim para o Senhor, e que busquemos realmente na nossa oração aquilo que agrada a Deus. Como vimos na leitura do livro do Eclesiástico, o que agrada a Deus é um coração humilde, que se dirige para o Senhor, reconhecendo que é um pecador. E principalmente, não desfazendo de ninguém, como o fariseu falou. Senhor, eu te dou graças porque eu não sou como aquele ali. Ou seja, ele estava com um olho para Deus, mas o outro olho reparando quem estava ali. Nossa oração é para nos dedicarmos ao Senhor. E para louvarmos por aquilo que o Senhor faz na nossa vida. E não fazer uma lista dos atos que nós oferecemos da nossa bondade e magnanimidade ao Senhor. Peçamos então que o Senhor nos ajude a aprender dessa parábola, aprender quem é que tem a sua oração justificada. Aquele que se reconhece pequeno, indigno de estar na presença do Senhor, mas mesmo assim, aquele homem foi até o templo e foi para orar. Diz a parábola, 2 homens subiram ao templo para orar. Portanto, nos dois havia o desejo de falar com Deus. Mas enquanto o fariseu olhava para si, aquele homem, esquecendo de si, nem tendo a coragem de elevar o rosto para Deus, falava da sua pequenez, invocava o Senhor. Peçamos a bênção de Deus para nós e nossas famílias. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.